Saudações pessoal, eu sou Ricardo Tchaikovsky e vamos dar continuidade aí ao nosso projeto Imperatriz Jurema, um projeto terapêutico, holístico e de mentoria espiritual. E vamos continuar falando sobre alquimia. Eu recomendo que aqueles que não assistiram os vídeos anteriores deem uma olhada para vocês não ficarem perdidos. Tá? E vamos aí, nesse vídeo, tratar de um tema muito importante, que é a mente do alquimista. A arte espagírica é um dos ramos mais importantes da alquimia, sendo por vezes considerado uma porta de entrada para os novatos. Esse termo, ele deriva das palavras gregas span, que significa alguma coisa como desenhar ou separar, e ageiren, que significa alguma coisa como reunir. A palavra composta significa, portanto, analisar e ressintetizar, decompor ou recompor, que é o famoso solve et coagula, ou dissolver e coagular, da alquimia, que esse processo ele expressa toda a essência da maioria dos procedimentos alquímicos. A maior ferramenta de um alquimista é, sem dúvida nenhuma, sua mente. Assim, no trabalho, a mente ela deve ser decomposta, analisada e recomposta, ou seja, ela deve ser sintetizada novamente. Consequentemente, é de extrema importância formar desde o início dos nossos estudos, uma ideia clara do que é a mente em si. É claro que analisar todas as definições da mente, partindo dos antigos, passando pelos filósofos e levando em consideração os avanços científicos de hoje, extrapolaria em muito nosso tempo de vídeo. De qualquer forma, isso não é tão necessário por agora, pois todas essas definições elas possuem pontos em comum e podem ser usadas para nortear nosso trabalho. John Stuart Mill, no seu livro Sistema de Lógica, ele coloca a seguinte sentença, abre aspas, é desnecessário, no caso da mente, fazer uma declaração específica sobre o sistema cético pelo qual sua existência como coisa em si mesma, distinta da série do que é denominado como estado, é questionada. Mas é necessário observar que, na natureza mais íntima do princípio do pensamento, bem como na natureza mais íntima da matéria, somos e com nossas faculdades sempre devemos permanecer no escuro. Algo que eu chamo, ou por outra forma de expressão, minha mente. Fecha aspas. E o que ele quis dizer com isso? Pode parecer complicado, mas na verdade é bem simples. Ele quis dizer que a mente existe. Simplesmente ele quis saber que, independente da explicação que a gente dá para a mente existe. Isso é importante pontuar porque existem escolas de pensamento, escolas filosóficas e até escolas científicas que dizem que a mente não existe. Essas escolas afirmam que, na verdade, a mente é uma série coerente de momentos de consciência. E que os pensamentos eles são produtos, são frutos do nosso cérebro. Só que isso deixa de fora uma boa parte das nossas vivências espirituais, das nossas próprias vivências no mundo físico. Porque isso deixa de fora uma série de fenômenos que ocorrem e que nós não temos consciência. O ser humano não fica consciente 24 horas do dia. As pessoas, elas, se você parar para pensar, você vai ver que a maior parte do tempo você está inconsciente das coisas. Então, os ocultistas já resolveram essa questão há muito tempo. As ciências ocultas elas estudam fenômenos como sonambulismo, clarividência, clareaudiência, intuição, inspiração, telepatia, telecinésia há muito tempo, tá? Mas somente agora, depois dos trabalhos aí de Freud, de Jung, que a ciência voltou sua atenção aí para essas matérias, para o subconsciente. Então, até a ciência começar a estudar
o subconsciente, essa era a noção que os cientistas tinham de mente, e é uma noção bem completa, né? Eles diziam que a mente é simplesmente uma sequência de momentos de consciência. E não é. Na maioria do tempo que a nossa mente tá trabalhando aí, nós não estamos conscientes do processo. Isso aí, como eu disse, está mudando. A ciência já não leva muito mais essa consideração antiga aí, sobre mente. As tradições ocultas, né, estudam esses fenômenos mentais aí desde que o homem existe, né, desde que o homem é homem. E nós vamos se valer dessas tradições ocultas. Então, esse vídeo aqui vai ser calcado especialmente nessas tradições ocultas. Então, eu não vou falar muito sobre ciência, neurociência, filosofia e outras coisas nesse vídeo aqui, tá? Quem quiser estudar, pode estudar aí por conta própria. Existem livros muito interessantes sobre o assunto. Então, o que a tradição oculta, o que a tradição mística diz? A tradição, ela considera a causa final de tudo como um ser infinito, eterno, autossuficiente e único, em que vive tudo o que existe. Tanto quanto as mentes humanas finitas podem conceber, a essência desse Deus é um intelecto supremo e único real, inteiramente espiritual, que age criativamente em uma substância plástica viva e coeterna, chamada alma do mundo ou anima mundi. É para nós a fonte de toda a vida e energia, cuja essência é a percepção, o pensamento e o raciocínio consciente. Consequentemente, é uma mente, e por esse motivo a alma do mundo é idêntica à alma universal. Ou seja, o que nós chamamos de alma do mundo, anima mundi, alma universal, é a mente de Deus trabalhando. Né? E quando eu digo Deus, eu não estou colocando uma conotação teológica. Eu não estou dizendo Deus cristão ou Deus de Israel. Não estou falando sobre Lúcifer, sobre Satanás, ou sobre nada disso. Né? Eu estou falando da fonte primordial de informação que deu origem à nossa realidade. Independente dos conceitos morais, filosóficos e teosóficos que você coloca aí, que sua mente coloca sobre essa força, ela vai muito além disso. Né? Então vamos continuar. Né? Ele é imaterial, mas inseparável da substância. É o agente universal, mas também o paciente em todos os fenômenos físicos e hiperfísicos, a causa de todas as formas organizadas, consequentemente da vida e da morte, e o motor de todos os movimentos. A ciência moderna o reconhece pelo nome de éter, fonte de luz, calor e eletricidade, mas na filosofia esotérica, esse éter é considerado meramente o corpo ou veículo ou transportador da essência chamada anima mundi. Idêntica também, ela é idêntica também ao arqueos dos paracelianos, que também que chamam simplesmente de natureza. A natureza divina geradora, isso é criativa, é personificada como a grande mãe